E aí, meu amigo, minha amiga, aqui da Torre de Vigia, né? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo de João, né? O Evangelho de João, versículo 14, capítulo 14, versículo do 8 ao 10, a qual Filipe, né? Perguntou a Jesus: mostra-nos o Pai. Ele disse assim, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Poxa, Filipe queria conhecer a Deus. Talvez você também fique se perguntando, né? Poxa, quem verdadeiramente é Deus? Será que Deus, ele é o que os crentes falam, que as igrejas falam, o que outras religiões falam, entendeu? Será que, como é Deus? Será que Deus existe mesmo? Porque tem algumas historinhas que alguns professores dizem que o homem, né, ele veio do macaco, ou que o mundo veio de uma explosão, né? Mas nós sabemos que, através da palavra de Deus da Bíblia, o homem foi quem formou o homem, né? Foi Deus. E aí Filipe pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai, que a gente quer ver o Pai, entendeu? E aí Jesus dá uma resposta para ele. Olha o que Jesus fala para ele. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quer dizer, ali estava o próprio Deus diante deles, entendeu? Jesus, Deus encarnado num corpo humano, entendeu? E aí Jesus dá sequência e fala assim: quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crê tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz todas as obras. As obras que Jesus fazia de curar paralítico, levantar, ressuscitar mortos, na verdade, né? E também curar leprosos, dar ouvido, fazer o surdo ouvir, fazer cego enxergar. As obras eram de Deus. É Deus que faz tudo isso. Por isso que o homem nunca pode se engrandecer, achar que ele que está fazendo isso, fazendo aquilo. Não, querido. As obras são de Deus. Quando você olha para o universo, quando você olha para a natureza, você vê os pássaros, os animais, o ser humano, o próprio ser humano, você vê Deus. Você vê a criação de Deus. E ali Filipe estava perguntando para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus falou: poxa, já estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não creem em mim? Entendeu? Que o Pai está aqui, é o próprio Pai que estava ali conversando com eles. Isso mostra o quê? Que Jesus é Deus. E que você deve reconhecer Jesus como Deus, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo que o quê? Que Ele é o caminho. Por isso que nós temos que reconhecer Jesus como Deus, o único Deus, porque a palavra de Deus diz isso. E aqui no livro, entendeu, de Êxodo capítulo 3, né? 3, versículo 7, diz assim: o Senhor, e tendo visto atentamente, Deus falando com Moisés lá no Monte Sinai, olha Deus falando com Moisés, e disse o Senhor: tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conhecia as suas dores. Quer dizer, Deus, Ele chama as pessoas, né, o ser humano, do povo dele. Porque há uma promessa de Deus de ouvir o clamor do povo. Mas por isso que nós que temos que se achegar a Deus. Entendeu? Nós temos que se voltar para Deus, dar uma oportunidade para Deus. Deus, ele quer te abençoar, Ele quer te abençoar. Mas para que Deus venha se manifestar na sua vida, você tem que se voltar para Deus. Porque a Bíblia está falando que Deus, aí no livro de Êxodo, está falando que Deus, Ele ouviu o clamor do povo. E quando foi isso? Deixa eu colocar aqui, em Êxodo capítulo 2, versículo 23, fala assim, ó: muito tempos depois, morreu o rei do Egito, quer dizer, o faraó faleceu. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo de escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Querido, o povo
que estava escravizado, entendeu? Escravizado, gemendo na escravidão, estava clamando a Deus, fez um clamor a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. E aí Deus aparece lá no Monte Sinai para falar com Moisés, ouviu o clamor do povo, agora eu vou enviar você lá para libertar aquele povo. Então eu digo para você, querido, se você está vivendo uma escravidão, eu não sei qual é o seu problema, mas se você clamar a Deus, a esse Deus, entendeu? Que hoje tem um nome, entendeu? O nome dele é Jesus. Se você clamar esse nome, que tem o todo poder, ele vai vir ao seu socorro. E eu não estou falando de coisa fanática, de crente, eu não estou falando de religião, estou falando de um Deus que existe, um Deus que ouviu o clamor do povo, entendeu? O povo dele estava gemendo. Você faz parte do povo de Deus. Você foi feito o quê? A imagem e semelhança de Deus. Você faz parte, família de Deus. O que está faltando é você clamar a esse Deus, pedir socorro para esse Deus, usar esse nome, o nome de Jesus, que tem o todo poder para mudar, transformar a vida das pessoas. É o nome de Jesus. Jesus é Deus. Filipe disse para Jesus, mostra-nos o Pai, é o que basta, só quero ver o Pai. E Jesus falou, poxa, estou tanto tempo com vocês aqui, você ainda não viu? É Jesus, querido, que é o próprio Deus. Entendeu? Então tá aí essa mensagem de hoje. Se você clamar a esse nome Jesus, vai vir um teu socorro, seja lá qual for o teu problema. Talvez você está aí passando por tanta dificuldade, mas você não é humilde, entendeu? De dobrar o seu joelho e falar assim, Senhor Jesus, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Valeu? Se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Forte abraço, tudo de bom para você. E nós vamos voltar aí, né, numa próxima oportunidade. Em nome de quem? Daquele que tem o todo poder, no nome de Jesus. Valeu, forte abraço.